Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Como já disse o Sr. Deputado Carlos Rodrigues, esta Comissão de Inquérito desenvolveu o seu trabalho ao longo de 2 anos. Foram 2 anos de trabalho difícil, com muitos obstáculos, com entidades públicas que, para além de recusarem a vinda a esta Assembleia, ainda puseram em causa a nossa legitimidade, a legitimidade de todos os deputados que integram esta Casa, de criarem a dita Comissão. Ou seja, um trabalho difícil, mas que, na minha opinião, foi verdadeiramente recompensador. E por isso estranhei algumas das posições que ouvi durante o debate do dia de hoje. Começando pelo Partido Comunista Português. Hoje assistimos ao habitual número político do PCP. Muito lestos a pedir responsabilidades, muito rápidos a apontar o dedo, mas depois chega a hora da verdade, chega a hora de apontar soluções e aí é a habitual falta de comparência dos comunistas. Mas mais grave do que isso, só a tentativa de menorização que a senhora deputada Sílvia Vasconcelos tentou submeter o trabalho dos deputados e desta Comissão. Uma Comissão que eu relembraria à senhora deputada que o seu partido também requereu, mas que na altura-chave, na altura decisiva, coloca-se ao lado do Banco de Portugal, ao lado do Governo da República, para tentar impedir, para tentar menosprezar todo o trabalho que os deputados e que esta Comissão desenvolveram. Senhora deputada, é verdadeiramente caso para ter vergonha. Mas tivemos também a posição do Bloco de Esquerda. E o Bloco de Esquerda, através do seu deputado Rodrigo Trancoso, concentrou toda a sua reprovação a este relatório na alegada falta de uma lista de imparidades. Curiosamente, o Bloco de Esquerda fez uso e fez referência por mais do que uma vez a essa mesma lista de imparidades no decurso das audições da Comissão. E, portanto, ficamos a saber que da parte do Bloco de Esquerda, quando dá jeito, é para ter em conta a lista de imparidades. Quando já não dá jeito, é para fazer de conta que a lista não existe. Mas o mais curioso é esta inversão do ónus da prova que usa repetidamente o Bloco de Esquerda. É um raciocínio muito simples. Para o Bloco, o Governo Regional é culpado à partida. Não se sabe porquê, o Bloco não explica porquê, mas é. E, portanto, caberá aos deputados e ao Governo Regional provar o seu contrário. O problema, senhores deputados, é que a prova nunca é suficiente. Há sempre uma pequena dúvida, há sempre uma desconfiança. E, portanto, eu fico com a sensação que o Bloco de Esquerda já tinha o seu voto definido muito antes de começarem os trabalhos desta Comissão. E, portanto, independentemente do relatório, independentemente das conclusões, o voto seria sempre contra. Nem sequer aprovando e integrando a maioria das propostas do Bloco de Esquerda, o Sr. Deputado não o disse, não tinha que o dizer, mas eu digo, o PSD aprovou a maioria das propostas do Bloco de Esquerda a incluir neste relatório, seria possível mudar o sentido de voto do Bloco de Esquerda. Portanto, eu, enquanto relator, fico de consciência tranquila de que fizemos tudo para tentar obter a concordância do Bloco de Esquerda, mas infelizmente há coisas que simplesmente não mudam. Mas depois tivemos também a intervenção do JPP. Sr. Deputado Carlos Costa, eu ouvi a sua intervenção e eu diria que a sua intervenção é simbólica da postura que o seu grupo parlamentar tem vindo a assumir ao longo dos tempos. E a intervenção do senhor deputado fez-me lembrar uma viagem numa montanha russa. Muitas curvas apertadas, muitos altos e baixos. Sr. Deputado Carlos Costa, deixa o Sr. Deputado João Paulo Marques prosseguir. O Sr. Deputado está constantemente a interromper o orador. Constantemente.
Sr. Deputado João Paulo Marques, faça favor de prosseguir. O Sr. Deputado no original é recorrente. O Sr. Deputado é recorrente na interrupção aos demais deputados. Faça favor de prosseguir. Muito obrigado, Sr. Presidente. Estava eu a dizer que a intervenção do Sr. Deputado Carlos Costa foi uma espécie de montanha-russa, com muitas curvas apertadas, muitos altos e baixos, e tal como numa montanha-russa, chegamos ao fim e estamos exatamente no mesmo sítio onde começamos. E, para além disso, senhores deputados, sentimos-nos um pouco confusos, se calhar um pouco enjoados com a sua intervenção. Foi assim que me senti, senhor deputado, depois de ouvir as suas palavras. Mas eu compreendo a sua dificuldade, porque, efetivamente, nesta comissão não haviam atas para discutir, e quando não há atas para discutir, quando não há atas para esmiuçar, quando é preciso de tratar de assuntos sérios, aí é que tudo fica mais complicado. E eu queria dizer-lhe, Sr. Deputado, que estou solidário com a sua dificuldade. Agora, o que não aceito é que, a esta altura do campeonato, o Sr. Deputado tenha feito a sua intervenção com base num relatório errado. E é preciso que se diga. O Sr. Deputado Carlos Costa esteve 10 minutos a falar e tinha na mão o relatório que não é aquele que vamos votar nesta casa. Mas, Sr. Deputado, eu tenho especial consideração por si. E por isso eu pedi a colaboração da mesa no sentido de distribuir o verdadeiro relatório ao Sr. Deputado Carlos Costa para que possa votar em consciência. Está aqui, Sr. Deputado. Eu mais logo ponho na Wikipédia para aceder. Sr. Deputado João Paulo Marques, eu já distribuí atempadamente esse relatório para todos os senhores deputados. Muito bem. Senhor Presidente, mas tivemos também a postura do Partido Socialista. E eu vou aproveitar esta nova moda que foi inaugurada pelo Sr. Deputado José Manuel Coelho de avançar com alguns poemas nesta casa. E há uma pequena rima de um poeta português, António Aleixo, que diz o seguinte: para a mentira ser segura e atingir profundidade, tem de trazer à mistura qualquer coisa de verdade. E é isso que o Partido Socialista repetidamente tem feito aos portugueses, aos lesados do Banif. A estratégia do governo do Partido Socialista neste e noutros assuntos é sempre a mesma. Promete tudo, não cumpre nada e reza para que ninguém repare. E o Primeiro-Ministro, sempre que vem à Madeira, promete uma solução aos lesados. Sempre que vem à Madeira, jura que tudo ficará resolvido. O que é certo é que hoje, até hoje, nada foi resolvido. Eu não sei se o Sr. Primeiro-Ministro precisa de alguns murros na mesa, mas eu costumo dizer que tudo o que não tem explicação tem sempre a mesma explicação. E a explicação que é preciso dar aos lesados do Banif é de que este governo do Partido Socialista abandonou as vítimas do Banif. E a minha última palavra, porventura a mais importante, tem de ser para as vítimas. Tem de ser para os lesados. Para aqueles que ainda hoje, 2 anos depois, continuam de mãos vazias, a desesperar por uma solução. E mais do que palavras de conforto, palavras de solidariedade, o que as pessoas precisam, aquela que é a obrigação do Estado, é cuidar daqueles a quem pediu confiança. E a solução para os lesados do Banif só pode ser uma. A garantia de que recuperam no mínimo 75% do montante perdido, a garantia de que as perdas dos lesados não qualificados do banco serão acauteladas e, por fim, que seja criado um mecanismo que evite o recurso aos tribunais pelos lesados e que, dessa forma, se ultrapasse quaisquer dificuldades de englobamento dos lesados nas respectivas soluções. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, é inaceitável que dos 3.000 milhões de euros gastos no Banif, nem um cêntimo tenha chegado aos lesados. Senhor Presidente, os mecanismos estão encontrados. Os partidos estão de acordo. Resta saber o que é que falta para que o Governo da República arranje uma solução
para quem perdeu o seu dinheiro no Banif. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados. Sr. Deputado Roberto Almada, eu compreendo a sua dificuldade em justificar este voto contra, apesar das recomendações do Bloco de Esquerda terem sido integradas. Sr. Deputado Jaime Leandro, eu pergunto-lhe, durante 2 anos, o que é que vimos do Partido Socialista? Zero, nada, nenhuma solução para os lesados do Banif. E era isso que lhe devia preocupar. Muito obrigado.